Olá, queridos, bom dia, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que a sua semana tenha sido uma semana abençoada com a graça do Senhor, com a bênção de Deus, e que você possa, nessa semana que passou, ter estado em comunhão com o Senhor e ter desfrutado do Senhor na sua vida, não apenas naquilo que você pode experimentar, na proteção, do cuidado, mas também de ouvir a Deus e de ter entendimento renovado. Todo o propósito nosso, da nossa caminhada com o Senhor, não é apenas recebermos bênçãos do Senhor, mas, acima de tudo, conhecemos quem o Senhor é, conhecemos a sua vontade e sermos transformados em todo este processo até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo. Nós vamos orar, preparar esse tempo, preparar o nosso coração para que nós possamos avançar hoje mais um pouco no estudo de Apocalipse. Hoje nós começamos aqui o capítulo 5, nós vamos falar sobre o livro selado, nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos separar este tempo para aprender um pouco mais. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse estudo. Fala conosco, que possamos saber interpretar as riquezas da Tua palavra e assim possamos crescer e avançar. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, estamos aqui hoje em Apocalipse, no capítulo 5, tá? Hoje minha caneca mudou. Hoje eu estou com a caneca do Projeto Itamar, uma caneca que meu pai me deu alguns anos atrás. As outras estão lavando, vou confessar aqui, mas o cafezinho, gente, não pode faltar de jeito nenhum. E aí eu vou colecionando umas canecas diferentes aí. Semana passada ganhei uma caneca muito legal, muito abençoada, desse casal abençoado e querido, que é a Cíntia e o Edson. E hoje, vamos lá, vamos para a palavra de Deus hoje aqui. Capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, lembrando que a gente está vindo, daquela construção do capítulo 4. Mais importante ainda é a gente entender que originalmente não havia essas divisões de capítulos e de versículos, tá? Tudo era uma coisa só. Depois isso foi adicionado posteriormente para facilitar o nosso estudo, tá? Então, na semana passada a gente falou ali dos 4 seres viventes, a gente falou ali sobre os anciãos diante do trono do Senhor, falamos sobre os 7 Espíritos de Deus, terminamos ali o capítulo 4 com toda aquela adoração, dos anciãos e dos seres viventes, que estão ali dizendo: digno é, Senhor, nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas, que é o verso 11 do capítulo 4. Já no capítulo 5, é como se João continuasse a descrever a sua visão. Então ele vê essa adoração, só que agora ele observa, chama atenção porque ele vê na mão daquele que está no trono, na mão do Senhor no trono, ele vê que na mão direita, tá, há um livro. Então, primeiro, vamos trabalhar, essa informação, essas informações que são nos dadas no verso 1. Então, primeiro, ele vê a mão direita. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, sempre essa questão, eu já falei isso anteriormente, a questão do lado direito, O lado direito sugere uma posição sempre de honra, uma posição de importância, Jesus está à destra de Deus, o Pai, então ele está num lugar de honra, num lugar de importância. Há vários textos nas Escrituras que você vai encontrar essa questão de estar à direita, do lado direito, até chegar na questão da mão direita. Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 22, ele vai dizendo, ele vai falando sobre Cristo, ele fala o qual, se refere a Cristo, havendo subido ao céu, reina
à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Então está falando de uma posição de autoridade, uma posição de honra, uma posição de grande importância. Se você observar a questão, mesmo no tempo dos reis, ali no Antigo Testamento, a direita sempre era esse lugar de honra, quando você estava na presença do rei. Se o rei aceitasse a sua presença, você sentaria ali, estaria à sua direita. Quando a gente chega na questão da mão de Deus, né, a mão direita, a gente tem que entender que essa mão direita ela tem vários significados, tá? O principal significado tem a ver com poder, né? Que se fala de a destra de Deus, a poderosa destra de Deus, né? Isso tem a ver com o poder de Deus, isso tem a ver com a onipotência do Senhor, tá? Mas a mão direita ela aparece, por exemplo, em Isaías 62, verso 8, depois você dá uma olhada ali, a mão que estabelece, a mão que protege, a mão que resgata o seu povo. Sempre existe essa inflexão sobre a mão direita. Os reis, né, quando seguravam o seu cetro de autoridade, eles usavam o seu cetro sempre na mão direita. Quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16, ou no capítulo 2, no verso 1, quando fala que Jesus está na sua mão, está ali, ele segurava as 7 estrelas, na sua mão direita. Tá? Outra coisa interessante, quando você pega Apocalipse 13, nós vamos chegar lá, verso 16 e 17, quando as pessoas estão recebendo a marca da besta, o texto diz que elas recebem na testa e elas recebem a marca na mão direita. Tá? Outro dado importante quando a gente pensa nessa questão da mão direita é que, por exemplo, em Abacuque, no capítulo 2, no verso 16, diz que da destra do Senhor que vem os castigos para os inimigos dele. Tá? Então você vai vendo muito essa questão da mão direita, né, assim como o lado direito, né, como tem uma simbologia aí. Existe uma simbologia que tem a ver com o poder, que tem a ver com aquilo que Deus estabelece. Então, quando a gente olha aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 5, quando a gente vai olhar aqui e a gente vê que está na mão direita, está na destra de poder, está na mão que representa a autoridade que existe, a autoridade que é delegada, indica a mão que se estende para resgatar, para proteger. Então há vários sentidos, mas o sentido principal sempre está ligado à questão do poder de Deus, o poder que define, o poder que emana, o poder que dá, o poder que faz, o poder que abençoa, o poder que gratifica, o poder que castiga. Tá? Então isso está muito ligado à mão direita, né? A destra de poder do Senhor. Ok? E ele fala: vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. A ideia de livro, gente, é um pouquinho diferente da que nós temos hoje. Tá? A ideia de livro que nós temos hoje, ela vem de uma coisa chamada codex. O codex eram folhas que elas eram coladas, tá? Então aí você formava essa ideia do livro, codex. Quando a gente lê livro aqui, a gente tem que entender que nessa época não era comum fazer isso. Nessa época as pessoas usavam rolos, tá? Rolos que eram abertos e eram lidos, tá? Muitas vezes os rolos eram colocados, um rolo, às vezes eram colocadas folhas uma dentro da outra e elas eram enroladas, ou um rolo só. Tá? Então quando ele traz essa ideia de livro, não pensa em livro, por exemplo, como está a Bíblia aqui. Tá? Quando você pensa na questão de livro, é um rolo, tá? Que ele era aberto e ele era lido. Ok? Então ele está dizendo que havia o quê? Um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora. Essa ideia de por dentro e por fora, gente, ela não é nova, ela não aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. Tá? Se você for, por exemplo, onde ela aparece pela primeira vez? Ela aparece a primeira vez em Êxodo.
Se você for lá em Êxodo 32, no verso 15, quando o Senhor quando Moisés está ali no monte com o Senhor, e o Senhor então está fazendo as tábuas da lei, né? E o que são as tábuas da lei? Elas eram o concerto, né? O concerto de Deus ali para Israel, com seus mandamentos, com a sua vontade, para que o povo então ali obedecesse. E quando você olha ali, você vai ler, o texto diz, e a gente não presta muita atenção nisso, porque geralmente, queridos, o que acontece com a gente? A gente vê os filmes, né? A gente se baseia muito nos filmes que a gente já assistiu, aquele filme do Êxodo mais antigo lá, que era, depois tem os mais novos que foram feitos, e a gente vê sempre aquela tábua, né? Criou-se aquela figura, aquela expressão daquela tábua que está lá, uma tábua com 5 mandamentos, outra tábua com outros 5 mandamentos, e está tudo certo, e é isso daí. Na verdade, quando você vai para Êxodo 32, eu quero até ler isso com você, porque a gente tem que ver o que está escrito na palavra. O versículo 15 fala assim: voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testamento na mão, né? As 2 tábuas ali, tábuas escritas de ambos os lados. Até aí, beleza. Aí ele fala, de um lado e de outro estavam escritas. Ou seja, a ideia essas tábuas não eram apenas ali uma leitura assim, elas estavam escritas de um lado e do outro. Então, elas estavam escritas de ambos os lados, ou seja, o que ele está dizendo é que as 2 tábuas estavam escritas, mas elas estavam escritas de um lado e do outro. Tá? Então, isso abre o nosso entendimento, porque a gente está acostumado com aquela linguagem que a gente vê nos filmes, né? Que você tem lá 5 linhas de um lado, 5 linhas do outro e beleza, mas na verdade o sentido aqui é muito mais profundo. Mas esse é só o primeiro exemplo, tá? Por exemplo, se você for em Jeremias, tá? Ou melhor, se você for em Ezequiel capítulo 2, do verso 8, né, ali em diante, você vai ver que fala que Ezequiel, ele, no capítulo 2, bem no versículo 10, tá? Fala que, eu estou olhando para cá porque eu estou com os textos abertos aqui, com as passagens, para a gente poder ir trabalhando, e fala assim, o rolo de um livro, tá? Aí, um pouquinho mais para frente, ele fala, escrito por dentro e por fora, que continha lamentações, suspiros e ais. Então observe que ele está dizendo que Ezequiel recebe um livro. Esse livro ele tem que pegar esse livro, e esse livro que ele recebe, o texto diz o quê? Que está escrito por dentro e por fora. E ali continha o quê? Continha lamentações, suspiros e ais. Ou seja, Deus iria trazer ali um castigo, né? Deus estava comissionando Ezequiel para ele pregar ali ao povo sobre os castigos que estavam determinados por Deus para o povo, porque o povo havia se afastado e havia pecado contra o Senhor. Então a gente encontra essa questão do escrito por dentro e por fora. Pegando esses exemplos que eu citei, como Êxodo, ou até mesmo que eu citei agora como Ezequiel, esses rolos, naquele momento, eles continham o quê? Eles continham todo um concerto que Deus ia fazer. Tá? No caso de Êxodo, era um concerto com o povo, né? O que Deus queria daquele povo, estabeleceu para aquele povo, para que aquele povo andasse na presença de Deus e fizesse a vontade de Deus. E no caso de Ezequiel, era o Senhor dizendo tudo o que iria acontecer. Então havia, se o povo não se arrependesse, se o povo não mudasse, né, o que iria acontecer com ele seria isso, isso, isso. Então quando nós vamos para Apocalipse, e nós vamos ver agora aqui em Apocalipse que esse livro descrito aqui por João é um livro escrito por dentro e por fora, tá? Muito se fala sobre o conteúdo deste livro. Tá? Alguns vão dizer assim, esse livro é o livro que contém toda a história da humanidade. Pode ser que sim, pode ser que não.
Mas quando eu olho ele dentro da questão do Apocalipse, eu vou entender, tá, que este rolo aqui que está sendo tratado, ele está com certeza tratando e falando sobre tudo que está determinado para este período final, tudo que vai acontecer, tudo que foi estabelecido por Deus para acontecer no final, naquilo que nós entendemos como o Apocalipse, naquilo que nós entendemos para a tribulação. Eu, de forma mais específica, podemos dizer que seria com certeza, para este tempo da tribulação. Ok? Então, pode ser que seja sobre toda a história da humanidade? Pode ser. Mas aí a gente especula, tá? Mas com certeza, o que a gente pode afirmar com certeza é que o que está naquele rolo, tá? Que está selado com 7 selos, tem a ver, com certeza, está descrito ali sobre aquele momento final da tribulação, que nós vamos falar aqui do capítulo 4, depois até o final do livro de Apocalipse. Tá? Isso com certeza. Outra coisa que ele coloca aqui de informação importante é que esse livro, que foi esse rolo, né, esse livro escrito por dentro e por fora, ele está selado com 7 selos. Eu não sei o quanto você já viu isso em histórias ou conhece isso, mas era muito comum naquela época, e mesmo em séculos posteriores, era muito comum esses rolos depois de escritos, né? Eles passavam-se tipo um cordão, um barbante, tá? Em volta, né? Amarrado, e aonde estava ali seria o nó ou o laço, o que for, você usava ali, seja barro ou alguma coisa, uma outra substância, que poderia ser algo parecido, por exemplo, com aquele líquido da vela, né? Com aquela pasta da vela, que quando aquilo era aquecido, e aquilo era então marcado e chapado de alguma forma, tá? Tinha sempre algum tipo de símbolo, alguma coisa ali, tá? E depois aquilo endurecia, e esse processo era feito para preservar o conteúdo, tá? Para que esse conteúdo, quando chegasse na mão para quem tinha sido enviado, essa pessoa que recebeu, ela soubesse que, primeiro, o conteúdo não havia sido lido, tá? Que alguém não abriu e não leu, tá? E de repente, porque alguma informação seria específica para aquele destinatário, então quando chegava na mão daquela pessoa olhava o selo, e se o selo não estivesse rompido, significava que o conteúdo, a informação do conteúdo, ela estava preservada. Posteriormente, depois, você foi colocando esses símbolos que eram colocados no selo. Esses símbolos representavam o quê? Esses símbolos representavam quem havia enviado, tá? E às vezes esses símbolos também podiam constar quem era o destinatário. Então havia toda uma marcação em cima que mostrava de quem veio e quem podia abrir, quem era o destinatário daquela mensagem, tá? Hoje em dia, por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e é interessante, as pessoas fazem muitos pedidos, né, por esses aplicativos, tipo iFood, né? E quando você chega em alguns lugares, boa parte dos lugares que estão entregando, né, fazendo esse delivery de comida, você pode observar, outro dia eu pedi, e a própria sacola por fora, não era nem um lacre feito na bandeja do alimento, mas um lacre que estava na sacola, o lacre lá fora, na sacola de papel ali, já tinha um lacre dizendo, olha, se esse lacre estiver rompido, não aceite. Significa o quê? Ninguém abriu, ninguém mexeu, né? Ninguém fez nada ali de errado com o seu alimento que está ali dentro, tá? Então isso dá para a gente entender. Se o lacre está rompido, você pode imaginar que em algum momento ali, seja quem produziu ou o motoboy, alguém abriu lá e mexeu na sua comida. Então a ideia é mostrar o quê? Que aquela comida foi preparada, foi armazenada e foi entregue para você sem que não houvesse nenhum tipo de violação. Gente, é a mesma ideia, é o mesmo princípio aqui. A única coisa que eu estou acrescentando é essa ideia tanto de quem está dando, né, e quem está recebendo, porque o texto vai trazer isso.
está na mão daquele que está no trono. Ou seja, a ideia é que da mão do trono, daquele que está no trono, é aquele que estabeleceu tudo que está ali e selou com 7 selos. Tá? E nós vamos ver aqui na sequência que existe um destinatário. Mas outra coisa importante são a questão dos 7 selos. Tá? Também isso era usado, o Império Romano usou muito essas coisas, podia pôr um selo só, podia pôr 2, podia pôr 5, podia pôr 7, mas trazendo no sentido bíblico, mais uma vez, gente, eu volto naquilo que eu tenho que falar para vocês. Tá aí o número 7, tá? Mostrando o que? Essa ideia do número perfeito, algo que é perfeito e também representa a completude, tá? Aquilo que é completo, aquilo que foi estabelecido de uma forma completa e perfeita. Então tá lá 7 igrejas, 7 espíritos e os 7 selos, tá? Dizendo que quando a gente vai entender os 7 selos no rolo, significa o quê? A revelação perfeita, a revelação final perfeita e completa de tudo aquilo que está determinado para acontecer nesse tempo final. Ok? Então é isso que é importante você entender. A vontade completa, a vontade perfeita de Deus estabelecida para aquele momento final. É isso que o rolo representa. O conteúdo dele, com 7 selos, representam isso. Tudo que está determinado a acontecer e se manifestar. Então a abertura dos selos, tá, representa exatamente isso, que os selos abertos vão representando a condição de cada vez mais aquilo que estava guardado e protegido e vai sendo revelado. Então nós vamos ver nos próximos capítulos, a partir do capítulo 6, que é quando começa a abertura dos selos, abre-se o selo, aí se revela o que se revela a partir do primeiro selo. Abre-se o segundo selo, o que vai ser revelado com o segundo selo, e assim por diante. Ok? Então ele fala assim, que ele viu, né, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí ele fala, vi também um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Então esse anjo está fazendo uma pergunta, ele brada, né, de uma forma forte, a ideia de autoridade, uma ideia que todos possam escutar, uma ideia que todos entendam que aquele é um momento importante, é quando alguém toma a frente, né, chama atenção para que todos se voltem para prestar atenção no que está sendo dito, tá? E ele fala, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Então ele faz uma pergunta, ele está perguntando para todos ali. Obviamente que quando você faz um tipo de pergunta dessa, né, está subentendido o quê? Que haja uma resposta, né? Então quem é digno? Quem pode romper os selos? Então, quando você escuta, a primeira coisa que passa é por você, né? Quando você escuta, quem é digno, né? Ou alguém hoje, nos dias de hoje, vira, quem é o dono desse carro? Quem é dono disso? De quem é isso? Então, a primeira coisa que você faz passa por você. Você olha e fala, não é o meu carro, isso não é meu. No caso aqui, pessoa, não sou eu. Eu não sou digno de abrir o livro. Então, observe que na sala do trono, a pergunta é feita. Tá? É claro que isso não cabe a quem está no trono, porque quem está no trono foi quem concedeu. Então, Deus o Pai concede, tá, o livro, então automaticamente ele não pode responder isso, não porque ele não seja digno, mas porque foi ele que estabeleceu. Ou seja, isso foi escrito para que outro abra. Ok? Então, mas tirando o Senhor ali, a pergunta é feita para todos os outros. E o fato é que ninguém é digno. Aí você vai entender por que textos que Paulo escreveu, né, falando sobre a posição de Cristo, a posição ímpar de Cristo, a posição ímpar do seu nome, porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos,
porque o nome de Jesus está acima de todo e qualquer outro nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra, toda língua confessa. Por que você encontra esses versículos que exaltam de forma tão grandiosa a questão de Cristo, a sua vitória? Porque o fato é, o que o texto mostra aqui? Que não existe mais ninguém que seja digno. Mais ninguém que é digno, gente. Então, observe que não há resposta. Tanto que, olha o que o versículo 3 diz. O versículo 3 não fala assim, e eis que mãos se levantaram, e eis que um grande... Você vê, nem o anjo forte que bradou, nem ele levantou a mão. Nem um outro anjo. Vocês vão ver que existem outros anjos poderosos que são descritos aqui, anjos que seguram os 4 ventos da terra, anjos que vão bradar, anjos que vão sair para selar os escolhidos. Você vai ver isso mais para frente. Ninguém, não tem nenhum anjo. Nós falamos dos 4 seres viventes ali, né? Nenhum deles toma frente. Aquele que tem a cara do leão não toma frente, aquele que tem a cara do boi não toma frente, o que tem a cara do homem, o que tem a cara da águia, ninguém. Tem lá os 24 anciãos, que estão com as suas coroas. Nenhum deles levanta a mão, nenhum deles diz, eu sou digno. Na verdade o texto diz assim, e ninguém no céu. Olha que interessante, gente, olha que profundo isso. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, nem quem já estava no céu, nem quem estava vivo na terra, ou seja, nem quem já, todos os seres celestiais, os santos que estavam no céu já, tá? Então vamos colocar aqui, vamos pensar Enoque, Elias, Abraão. Abraão foi amigo de Deus, gente. Será que ele não podia levantar a mão e falar, eu sou próximo dele, eu e ele, somos amigos aí? Ninguém no céu, nenhuma criatura celeste, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum arcanjo Miguel, nenhum anjo bradador aqui, nenhum santo, nem ancião, nada, ninguém no céu, ninguém na terra, ou seja, não tinha ninguém vivo na terra lá, nenhum ser humano que olhasse assim e falasse, esse é o cara. Não, ninguém debaixo da terra, ou seja, ninguém que morreu, ninguém que estivesse ainda, né, no Hades, né, no Sheol, no lugar dos mortos. Também não tinha ninguém lá. Lá muito menos, né? Ele fala ninguém. Ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Significa que nessa hora em que João vê o livro, nessa hora que todos se apercebem, e talvez isso tenha trazido, talvez o próprio Senhor tenha permitido as pessoas compreender a importância daquele livro, porque a ideia é essa, aquilo era algo muito importante. O texto diz que ninguém nem tinha coragem de olhar, ou seja, a ideia aqui, querido, não é que do livro saía algum tipo de unção, algum tipo de poder, que do livro saía algum brilho, porque quando tem alguma coisa assim, como no trono de Deus aparece, né, raio, trovão, luz, não, nada disso. A ideia aqui é que ninguém, por que ninguém olhava para ele? Significa assim, porque todo mundo tinha certeza tão grande que não era digno, que ninguém ousava olhar, porque na verdade essa coisa do ser humano, quando a gente olha muito para alguma coisa, que a gente fica pensando se a gente pode ou não, né? Se a gente fala que é nosso ou não, se a gente tem coragem de fazer alguma coisa. Quando você olha muito, é que você está vendo ali, será que dá? Será que não dá? Né? Será que eu passo ali ou não passo ali? Será que eu digo que sou eu ou eu digo que não sou eu? Será que eu falo que é meu? Né? A gente fica vendo, ou a gente olha alguma coisa que a gente não tem certeza, a gente fica olhando para ver assim, peraí, eu tenho alguma coisa parecida. E a ideia aqui é exatamente essa, a ideia é a pessoa olhar e falar assim, mas será que eu não tenho dignidade? Será que eu não poderia? Na verdade, o texto mostra que as pessoas, todos que estão ali, todos os seres que estão ali, quando eu falo pessoas, aqui são seres, né? Todos que estão ali, tinham uma completa e profunda, um profundo entendimento de que
não era para ele. Então eles nem olhavam, ou seja, ninguém estava nem tentando levantar a cabeça para ver se por acaso teria alguma chance. Não, todo mundo cabeça baixa, porque não sabia, tinha noção, total noção de que não podia. E isso é tão forte, e o que eu estou dizendo é tão forte, que isso leva João a chorar. E ele fala, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Primeiro que ele já se excluiu, você percebeu, né? Primeiro que ele já se excluiu, então ele tá, né, ninguém foi achado. Eu chorava por quê? Porque eu, com certeza, não sou, mas ninguém é. Então você imagina a angústia, porque ninguém é digno. Então, peraí, não tem ninguém? Tenta imaginar que João, sendo um discípulo de Jesus, talvez ele tenha pensado, mas, né, onde está Cristo? Ou quem? Não tem ninguém que pode fazer isso, né? Ele fala nem de ler, nem de olhar. Ninguém era digno. Então ele chora porque, né, na verdade, se ninguém é digno, o fato é ninguém pode abrir, e a vontade de Deus não pode ser conhecida, não pode ser entendida, e a vontade de Deus não pode ser realizada, ok? Mas olha que coisa tremenda. No versículo 5, temos a seguinte informação: todavia, um dos anciãos me disse. Então, que anciãos? Um dos 24, tá? Me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele está dando uma declaração que não chores. Olha, então ele está apontando para algum lugar, e o texto vai dizer aonde é esse lugar. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Está vendo como isso voltou de novo? A gente já tinha falado sobre isso, né? O leão da tribo de Judá, nós vimos toda essa questão do leão, que é a questão de poder, é a questão de reinado, é a questão de lugar de autoridade, né? A questão de domínio, né? Então, o leão da tribo de Judá, a tribo de Judá tem a ver, a tribo que foi colocada através de Cristo, Cristo vem da tribo de Judá, raiz de Davi, Jesus vem da raiz de Davi, né? Isso está nas duas genealogias apresentadas nos evangelhos sinóticos, nós vamos encontrar exatamente isso lá, essa passada pela raiz de Davi, até porque a Davi o Senhor prometeu que da linhagem dele, um descendente dele, teria um reinado, seria um rei, né? E teria um reinado que não acabaria, que seria para sempre. Na verdade, é interessante porque todos os reis tinham essa coisa de ter um reinado que durasse para sempre, né? Um reinado de 1000 anos, né? É algo que os imortalizasse. E a gente sabe que ninguém foi imortalizado, né? Esses reinos não duraram tudo isso, grandes impérios caíram em muito menos tempo do que isso, né? Mas aqui a promessa do Senhor então está se cumprindo, né? O Senhor está dizendo que viria para Davi, né? Davi não teria um reinado assim, mas ele teria um descendente dele, que esse descendente dele teria um reinado que não duraria apenas 1000 anos, mas que duraria para sempre. Então Cristo é exatamente esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, que reinará para todo o sempre. E ele fala, venceu, ele venceu. Então quando você vai para os evangelhos, você vê a vitória de Cristo. Então Cristo venceu. Cristo venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aí o versículo 6 diz assim, então eu vi. Então o ancião aponta, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Gente, se tem uma expressão, né? É muito interessante isso, porque quando o ancião se refere a ele, se refere como leão. E na visão agora ele vai aparecer como um cordeiro. É muito interessante essas duas faces de Jesus, né? Do leão e do cordeiro. O leão sempre está ligado à sua forma de domínio, de governo. E o cordeiro está sempre ligado à
sacrifício que foi feito. Então, Jesus carrega essa face do leão e do cordeiro. Então, ele cita o leão para falar, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Por quê? Porque agora o momento é o momento de entronizar, é o momento de realeza. Mas quando Jesus se apresenta, ele não se apresenta como o leão, ele aparece como o cordeiro. Aí o texto diz, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 chifres, chifres tem a ver, gente, é a mesma coisa. Chifres tem a ver com autoridade, chifres tem a ver com governo, tá? Com poder. Então, automaticamente, ele estar com 7 chifres significa o quê? Que esse é o cordeiro que agora tem carrega consigo todo o poder, né? Carrega consigo toda a autoridade. Lembra das palavras de Jesus, Mateus 28, antes de Jesus ascender aos céus, Jesus disse, foi-me dado na terra todo o poder e toda a autoridade. Então, chifres, tá? São os chifres. Nós vamos ver lá, o dragão vai ter os chifres. Esses chifres representam, né, ali no caso do dragão, autoridade, poder, representa também ali pessoas e países ali, né, e governos, tá? Então, quando você traz essa ideia do chifre, ela está sempre relacionada, né, a uma ideia de poder, uma ideia de governo. Então, Jesus disse, né, meu Pai me deu na terra toda a autoridade e todo o poder. Aí depois que ele fala isso, que ele diz para os discípulos, ide fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ok? Então, primeiro ele aparece como um cordeiro. Por quê? Porque, gente, desde lá do Éden, está estabelecida a ideia do cordeiro. O cordeiro, né, o animal que é morto, que tem o seu sangue derramado em favor. O aspecto do leão, ele é após o cordeiro, tá? Por isso que quando ele se refere à questão dos selos, ela está ligada ao leão, porque está ligado agora ao tempo em que Cristo vai estar com o seu cetro de governo. Mas ele se apresenta como cordeiro. Por quê? O cordeiro que, como havendo sido morto. Então a ideia é que, de alguma forma, as pessoas estão olhando para o cordeiro, né? E elas estão vendo que esse cordeiro, ele foi ferido mortalmente, ele foi morto, tá? Ele sofreu um dano, tá? Então não há uma descrição muito clara. É claro que na linguagem, na figura de linguagem colocado aqui, eles não estão vendo a figura de um animal cordeiro, tá? Até porque isso já está ligado exatamente à mesma figura de linguagem do leão, tá? O que ele está colocando aqui, quando ele fala cordeiro, é isso, porque isso está ligado à simbologia do sacrifício, a simbologia da redenção, tá? Que é colocada desde o Éden, e depois nós vemos ali quando Jesus então nasce, se estabelece como homem e vai viver seu ministério, João Batista, que ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Então ele está dizendo que aquele homem, ele é o Cordeiro, aquele homem é o homem do sacrifício, é aquele que vai cumprir pagar a justiça de Deus, né, do pecado, para que a humanidade possa ter através dele novamente paz com Deus e relacionamento com Deus, que foi perdido no Éden, tá? Então é por isso que coloca o cordeiro como havendo sido morto, tinha 7 chifres, tá? Ou seja, ele estava consigo agora todo o poder e autoridade, né, o governo, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. A mesma coisa, né, que eu já falei anteriormente. Por que Cristo está com 7 olhos, né, que são os 7 Espíritos? Isso está ligado exatamente à sua natureza humana,
que estava cheia da natureza divina, tá? Porque Cristo, como segunda pessoa da Trindade, ele entra no mundo esvaziado dessa natureza. Não é que ele deixou de ser Deus, mas ali ele estava esvaziado, ele assumiu a forma de homem, de servo, tá? Então ele foi cheio do Espírito Santo. No momento que ele se apresenta ali, é para apresentar que ele está cheio, é para apresentar que ele é um homem que está ali, sobre ele está a plenitude do Espírito de Deus, que a gente viu anteriormente, que está na sala do trono, e está sobre ele ali, tá? E diz, e veio, e tomou o livro da mão. Então, ele veio. Então, no momento que ele está ali, parado, em pé, a descrição sobre ele acontece, ele então vem, ele pega o livro, tá? Cadê que eu perdi? E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado. Logo que tomou o livro, tá? Ou seja, assim que ele pegou o livro e o livro estava nas suas mãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vamos trabalhar aqui, e é bem interessante isso, tá? Deixa eu só ver se faltou alguma coisa que eu queria falar aqui para vocês aqui. Não, falei aqui dos selos, falei aqui da questão do cordeiro, né? Dos 7 chifres, tá? Que representam poder e governo, os 7 óleos, que são os 7 Espíritos de Deus, tá? Que tem a ver com isso, com a questão de Cristo estava debaixo da dependência do Espírito Santo, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, tá? Ele tinha sobre ele toda a onisciência do Espírito Santo ali para lidar com as coisas. Por isso que muitas vezes o Senhor sabia discernir exatamente o que estava acontecendo ali. Jesus sabia discernir as intenções, Jesus sabia discernir o que era dito, Jesus sabia discernir comportamentos. E não porque Jesus era divino, mas porque Jesus, na verdade, tinha o Espírito Santo. Queridos, vamos trazer isso para nós. Quando nós estamos cheios ou nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita a entender as coisas, a ver as coisas de uma forma diferente. O Espírito Santo nos capacita a discernir situações. O Espírito Santo nos capacita a responder. O Espírito Santo nos capacita a fazer as coisas de uma forma diferente. Era assim com Jesus e, amados, isso não mudou. Isso não mudou. Qual é a diferença entre um cristão cheio do Espírito Santo e um cristão que não está cheio do Espírito Santo? A diferença é muito visível no seu proceder. Porque quando nós estamos de tanque vazio ou com tanque na reserva, a gente não vai muito longe. É um exemplo disso, é o carro, né, gente? Se você está andando com o seu carro na reserva, já acendeu a luzinha da reserva, você sabe que você não pode ir muito longe. Você está aqui em Campinas, o carro acendeu a reserva. Você vai se enfiar e falar, não, eu vou até São Paulo, que vai dar tempo? Não vai. Provavelmente você vai chegar até ali, passou o primeiro pedágio, e olha lá, né, da Bandeirantes, você já ficou no meio do caminho. Então, agora, você está com o tanque cheio, e você precisa ir até São Paulo. Dá ou não dá? Dá e sobra. Você vai e volta de São Paulo e ainda sobra gasolina. Sobra gasolina, etanol, sobra combustível para você. Por quê? Porque o tanque está cheio. A verdade é que quando o nosso tanque está cheio, nós temos capacidade de fazer aquilo que no natural nós não fazemos. Então, nós somos mais perseverantes, nós somos mais crédulos, nós sabemos lidar melhor com a pressão, nós somos mais longânimos com as coisas, nós somos mais pacientes, nós conseguimos exercer o amor, né? E muitas vezes o suportar as situações, o suportar as pessoas, muitas vezes de uma forma maior. Nós falamos as coisas com uma temperança, com uma sabedoria diferente, nós temos uma serenidade diferente. Por quê? Porque na verdade nós estamos manifestando
não aquilo que existe naturalmente em nós, mas aquilo que existe agora espiritualmente sobre nós. Então é como se nós exalássemos, né? Vou usar o exemplo do perfume, que eu acho um exemplo perfeito para isso. Por exemplo, todos nós temos, a nossa pele, ela tem odor. Ela tem odor. Tanto que se você ficar aí uns dias sem tomar um santo banho, se você ficar aí sem passar um desodorante, por exemplo, ou mesmo que você tenha tomado banho, tenha passado desodorante, mas você chegou e fez muito exercício, transpirou muito, suou muito, e depois você não cuidar disso, o que acontece? Você vai ficar com um cheiro estranho. Você vai exalar um cheiro de suor, e às vezes até um cheiro mais fedido. O perfume, ele vem para quê? Ele vem para cobrir isso, ou ele vem para exaltar um cheiro, né? Deixar algo mais cheiroso. Então, quando você toma um banho, mesmo que você não passe um perfume, mas se uma pessoa cheirar você, ela vai ver que seu cabelo tem um cheiro de um shampoo, ela vai ver que você está cheirando um sabonete gostoso, então ela fala, tem um cheiro bom. Esse cheiro é seu? Não. Esse cheiro é do shampoo, esse cheiro é do sabonete. Quando você passa o perfume, aquele cheiro do perfume é seu? Não é seu. Aquele cheiro é do perfume. Tanto que tem alguns perfumes que tem um cheiro tão específico que quando uma pessoa conhece, o que ela faz? Ela pega lá, ela chega ali, ela fala, você está passando, esse perfume é tal perfume? Você fala, é. Ou a pessoa fala, nossa, que perfume é esse? Aí você fala, eu estou usando aqui o Chanel No. 5, que é um perfume famoso. Não sei se ele está no perfume da moda ou não, mas é um perfume famoso. Aí você fala, eu uso um Chanel No. 5. A pessoa, que legal. Por quê? Você está dizendo assim, esse cheiro que você está cheirando, que você está achando delicioso, eu passei. Gente, é a mesma coisa. Você pode mostrar para as pessoas o seu odor. E às vezes o seu odor está até que bem cuidado. Mas muitas vezes o seu odor não presta muito, não. Seu odor vai ser um cheiro meio estranho. Mas a verdade é, querido, que o bom perfume de Cristo, como diz a palavra de Deus, para exalarmos o bom perfume de Cristo, esse sempre é cheiroso. O bom perfume de Cristo é o que nós devemos cheirar. Então fica essa reflexão aqui, né? Que perfume que nós estamos mostrando para as pessoas, né? O bom perfume de Cristo ou o nosso odor? Tá? Só fazendo um gancho aqui na mensagem, porque eu sempre gosto de trazer alguma coisa de Apocalipse para a nossa vida aqui. Então, vamos lá para a gente fechar, temos alguns minutinhos aqui. Ele fala isso, ele fala que ele veio, tomou o livro, e assim que ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Tá? Vamos lá, gente. Isso mostra o quê? Isso mostra não apenas a questão da honra, de honrar e de reconhecer o que foi feito ali, tá? Mas também mostra a questão de adoração. Tá? Você pode prestar uma saudação, prestar algum tipo de rendição ali no sentido de reconhecimento ao que foi feito. Tá? Na nossa cultura, isso não é muito conhecido. Na nossa cultura a gente bate palmas, né? A gente fala parabéns, a gente estende a mão, cumprimenta, dá um abraço. Mas em outras culturas, principalmente, por exemplo, a cultura oriental, você vê muito isso, né? Até mesmo nos dias de hoje, na cultura japonesa, você vê as pessoas se curvarem. Tá? Você vê seja aquele curvar mais simples, né? Que as pessoas abaixam, em sinal de respeito, né? No caso da cultura japonesa, ou alguns casos em que as pessoas até mesmo dobram os seus joelhos. No sentido judaico aqui, isso tudo está muito junto, tá? Mas como vocês vão ver na leitura aqui, que existe uma adoração. Então isso envolve tanto o reconhecimento, tá? Do que foi feito, mas também a própria adoração e exaltação, mostrando que aquele que está ali, o Cordeiro que está ali, tá? Ele também tem uma condição
divina sobre ele, tá? E isso é muito importante porque uma das coisas que a gente tem que entender, Jesus é Deus, tá? Existem alguns segmentos, né, alguns segmentos sectários que se dizem cristãos ou que vão colocar Jesus como um Deus criado pelo Deus, tá? Ou uma criatura que não é divina, mas o fato é, queridos, dentro de uma visão judaica, jamais haveria um prostrar-se, uma adoração, por mais que aquele cordeiro que estivesse ali, ainda que ele tivesse feito, porque olha a descrição, como é que a gente trabalha isso, né? Fala que, eu já vou daqui a pouco falar aqui do verso 8, tá? Mas a segunda parte que fala que eles, né, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, diz que eles tocavam harpas, né? Se bem que eu acho que as harpas aqui estão ligadas aos 24 anciãos, tá? Eu faço essa leitura. E eu acredito que as taças estavam também com eles, essas taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, que depois vocês vão entender que essas taças, elas estão ligadas às trombetas, tá? Eu vou explicar isso mais para frente para vocês, mas elas têm tudo a ver com as trombetas, que vão ser reveladas nos selos que serão abertos, tá? Aí pelo Senhor Jesus, tá? E ele fala que essa taça de ouro cheia de incenso, o incenso tem a ver com oração, por isso que ele fala que são as orações dos santos. E diz então o quê? Né? Quando Jesus toma o livro, começa então uma adoração e ele fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Observe que nesse momento há todo um louvor, tá? um grande louvor, um grande cântico, um grande louvor ao Senhor, reconhecendo o que Ele fez, tá? Reconhecendo ali a sua grandeza, da sua obra, reconhecendo aquilo que Ele conquistou, o que Ele trouxe, o que Ele venceu. Então está falando o quê? Mostrando o quê? Que comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povo e nação, e fez destes homens, né, reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E mais para frente nós vamos entender o que é esse reinar sobre a terra. Isso tem tudo a ver com o povo de Deus, tá bom? Na sequência, versículo 11, ele fala: então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Observe que agora, no momento em que Cristo toma o livro, você vê que os anciãos e os 4 seres viventes fazem esse novo cântico. Só que agora, observe que a coisa ganha uma dimensão maior, porque ele fala que agora ele ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então ele está percebendo que tem muitos anjos ali agora, e dos seres viventes e dos anciãos. E ele fala, e o número deles, e aí é uma discussão, esse número deles é o seguinte, é o número total, juntando anjos, os anciãos nós sabemos que são os 24, e os seres viventes são 4. Então a questão toda é, esse número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Há uma discussão se isso se refere a essa soma dos 24 anciãos, dos anjos e dos seres viventes. Ou, no caso, como já aparece dizendo que dos anjos eram muitos anjos ao redor do trono, uma das coisas que se coloca é que, quando fala dos anciãos, e os anciãos representam o povo de Deus diante do trono de Deus, que esse milhões de milhões e milhares de milhares seria todo esse corpo que vem junto, todo este corpo que está junto com o Cordeiro, tá? Que não aparece anteriormente, como no capítulo 4, porque no capítulo 4 está dizendo que os tronos representam, né, o povo de Deus, o reino sacerdotal,
representam ali, segundo a leitura, né? 12 poderiam representar todos os santos do Antigo Testamento, 12, todos os 12 apóstolos que representariam a nova aliança, todos os que vieram a partir da nova aliança, tá? Mas que agora, com a presença de Cristo na sala do trono, a presença do Cordeiro, é possível visualizar, fica visível agora aos olhos de João, todos aqueles que vêm, todos o que ele comprou, porque se você ler anteriormente o versículo 9, fala disso, fala que ele tomou o livro, ele abriu os selos, ele foi morto, com seu sangue ele comprou para Deus. Então todos aqueles milhões de milhões e milhares de milhares são quem? São todos estes que ele comprou para Deus, estes homens de toda tribo, língua, povo e nação, estes que ele fez reino e sacerdote, estes que quando ele voltar, voltarão com ele para a terra e reinarão sobre toda a terra, tá? E aí ele diz que está todo mundo agora, observe como o negócio agora é um grande coral, um grande louvor, pode dar o nome que você quiser, coral, louvor, tá? Vai dizer aqui, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, de receber riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que nele há dizerem. É como se fosse uma resposta, tá? É como se fosse assim, eles entoando isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E há uma resposta, é como se fosse um cântico responsivo, tá? E diz assim, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Observe que agora ele está vendo, inclusive agora, toda a criação, tá? É até difícil descrever que momento é esse, porque como ele está no começo de Apocalipse, aquilo que eu falei para vocês, é até difícil descrever se esse momento ele está referindo ainda ao momento em que Cristo ascende aos céus, ali no final, que é o início de Atos capítulo 1, se isso já está referente, já mostrando um momento final, mas o fato isso é tão glorioso, gente, porque primeiro há um cântico de louvor ali a Cristo pelo que ele fez, depois entra-se uma adoração, que os anjos estão juntos, que os santos de Deus estão todos juntos, e quando eles proclamam ali que digno é o Cordeiro, você vê então a criação, toda a criação, como se a criação ela tivesse vida e respondesse, né? Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Inclusive até um louvor que nós cantamos, né? Ao que está assentado, nós cantamos esse louvor, que é tirado daqui, é um louvor tremendo e maravilhoso. E encerra fechando o quê? E os 4 seres viventes diziam, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Isso volta lá no que eu falei sobre exatamente a questão da divindade de Cristo, tá? A condição divina de Cristo. Amém, queridos? Então nós fechamos aqui o capítulo 5, semana que vem a gente entra aí no capítulo 6. Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo hoje nessa manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse estudo. Continua conosco agora nessa manhã. Graças te damos nessa hora. Abençoa o teu povo, dá sabedoria e discernimento para que todos nós possamos andar na semelhança de Cristo e todos nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, Senhor, que com o nosso viver nós exalamos o bom perfume de Cristo, que com a nossa própria vida nós possamos estar dizendo, exaltando, glorificando e bendizendo ao Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.